O que é excelência? Sabe, uma das coisas que a gente precisa entender é que existe uma diferença entre um bom trabalho e um trabalho excelente. O bom trabalho é aquele trabalho que você faz exatamente aquilo que esperam de você. Eles vão virar para você e falar assim, "Ó, bom menino, fez um bom trabalho." Mas um trabalho excelente, ele é aquele trabalho que surpreende, Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? que vai acima das expectativas. Na Bíblia a gente tem vários exemplos de pessoas que fazem um excelente trabalho, que fizeram um excelente trabalho. Por exemplo, Daniel, o profeta na Bíblia, ele é reconhecido pela rainha mãe como aquele que tinha o espírito de excelência. Também nós temos Davi, o maior rei de Israel, também reconhecido pela sua excelência. O que falar de Abraão, Isaac, Jacó, que eram tão excelentes que no caso de Jacó, o sogro dele, para ver se Jacó ficava um pouquinho mais pobre, trocava o jeito de fazer o pagamento com Jacó para fazer com que ele tivesse algum tipo de prejuízo. E ainda assim, Jacó tinha um trabalho tão bom que ele continuava aumentando suas riquezas. Excelência na Bíblia é o dever do cristão. Porque a Bíblia nos apresenta um Deus perfeito e ela nos convoca a buscar essa perfeição. Seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas eu reconheço que existe um paradigma de excelência na Bíblia. E esse paradigma é José. José, ele foi, você conhece a história, ele era filho de Jacó, foi vendido pelos irmãos como escravo. E como escravo, ele poderia falar assim, bom, eu estou numa situação ruim, eu sou um cara que vive que veio de uma família rica, mas agora estou como escravo e eu não vou fazer um trabalho de qualquer jeito, eu vou fazer corpo mole, não vou agir da maneira que eu tenho que agir. Esse era José. Poderia ter agido assim, mas ele não fez. Olha o que a Bíblia fala sobre José. Isso está em Gênesis 39, a partir do verso 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Veja a situação de José. José poderia usar essa situação como desculpa para não fazer a coisa do jeito que deveria ser feito, para não dar o seu melhor, para não ter um trabalho de excelência. Mas José ainda assim manteve o seu trabalho de excelência, porque José entendia que o Senhor estava com ele. Mas você conhece a história. José foi enganado pela mulher de Potifar, foi preso e na cadeia ele poderia ter usado todas as desculpas para não ser um cara excelente. Mas olha só como é que ele trabalhou lá na cadeia. José ficou na prisão, isso está no verso 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia dos carcereiros. Por isso o carcereiro entregou a José todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá acontecia. O carcereiro não se preocupava com nada e deixava tudo a cargo de José. Você está entendendo? José também não usou de desculpa a falta de reconhecimento para não ser uma pessoa excelente. Ele não usou de desculpa a situação, também não usou de desculpa a falta de reconhecimento. O José poderia ter dito, eu me esforcei, eu me dediquei e agora na hora de receber algum tipo de crédito, não recebi nenhum tipo de crédito. Ele não falou, olha, eles não reconheceram o meu trabalho, eles não viram o quanto eu me dediquei, eles não me deram um bônus porque eu fiz aquilo tudo certo. Não, José, ele continuou o seu trabalho excelente, apesar da falta de reconhecimento. E aí, mais uma vez, você conhece a história. José, ele interpretou o sonho de duas pessoas que estavam na cadeia. Uma delas voltou a trabalhar com o faraó. E aí ele lembra de José e fala de José para o faraó. E aí o faraó o retira da cadeia. José interpreta o sonho do faraó e ele se torna o governador do Egito. José, ele tinha um trabalho excelente,
e nada o impedia de fazer o seu trabalho excelente, porque José reconhecia que não era a situação nem o reconhecimento que levava ele a trabalhar. José reconhecia que ele trabalhava não para homens, e sim para Deus. E é por isso que o trabalho dele é excelente. Talvez nesse mundo você passe por situações parecidas, onde as condições de estudo, de trabalho, de aprendizagem não sejam as ideais. Talvez aquelas pessoas que deveriam ter a excelência no ensino não são os melhores para te ensinar. Mas não é a situação que faz de você uma pessoa excelente. Talvez você não tenha o reconhecimento necessário para a sua dedicação. Talvez você não receba o mérito acadêmico, talvez você não receba um Oscar no final do ano, talvez você não receba os aplausos de uma boa prova ou de um bom trabalho feito durante as suas atividades de ensino. Ainda assim, não é a falta de reconhecimento que faz você uma pessoa menos excelente. A única pessoa que pode impedir você de ser excelente é você mesmo. E é por isso que você precisa se dedicar e entregar o melhor que você tem, independente da condição e independente do reconhecimento. Porque você não está à procura de reconhecimento de seres humanos, mas sim você está fazendo aquilo que você faz para Deus. E enquanto esse processo acontece, saiba que nós estamos juntos.